porque ontem à noite eu tinha gerado tudo certinho, tudo bonitinho, chegou agora, deu isso. Tá dando para ouvir, né? Direitinho, tudo certinho. Sim, tranquilo. Oi, gente, tudo bom? Tudo bem? Bom dia para vocês, tá? Hoje nós vamos fazer a aula, inclusive a aula está até com a data do dia 27, né? Já está até lá no seu Classroom, tá tudo lá, no seu P+, está tudo lá, como no dia 27, tá? Também no HD virtual também tem uma pastinha do dia 27, tá? Então, parece que nós vamos... eu vou usar o primeiro horário de sexta-feira para a gente... Primeiro horário de sexta-feira para a gente fazer a apresentação dos trabalhos, né? Do projeto. E aí a Denilce foi, né, e me cedeu esse horário de hoje, tá? Então é por isso que houve essa troca, tá certo? Na sexta-feira nós vamos fazer a apresentação do trabalho normal. Então, sexta-feira, como não é minha aula, né, oficial, então eu não vou fazer chamada na sexta, mas eu vou fazer chamada hoje, tá? Ana Clara. Presente. Ana Clara Couto. Presente. Ana Flávia. Presente. Ana Júlia. Augusto. Augusto Nunes. Camila de Castro. Presente. Carlos Eduardo. Daniel Mendonça. Diogo Henrique. Gabriel Carlos. Gabriel Oliveira. Guilherme Guida. Presente. João Vitor. O Guilherme, semana passada você me chamou no WhatsApp? Foi. Ah, tá. Então deixa eu tirar essa falta sua aqui, porque eu não tirei. Júnia. Então, tá escrito Júnia Cunha aqui, mas... Ah, tá. Apareceu. Júnia, tá. Tava aparecendo Júnia para ingressar, mas não estava ingressando. Lívia Chagas. Presente. Lívia Ferraz. Presente. Marden Rezende. Maria Clara. Maria Eduarda. Presente. Mariana Alves. Presente. Mariana Lacerda. Mariela. Marina Gondim. Presente. Pedro Correia. Teve gente que respondeu presente 2 vezes. Será que é o quê? É alguém? Ah, é a Mariela ali, ó. Mariela. Pedro Correia. Pedro Correia faltou? Faltou. Pedro Henrique. Rafael Nascimento. Presente. Sara Miranda. Tiago Correia. Presente. Seu irmão não tá aqui, não? Uai, ele tá por aqui, mas não sei onde ele tá, não. Pera. Tomás Cassiano. Vitor Henrique. Vinícius Borges. Presente. Então, bom dia para todos, bom dia para todas. Desculpa esse rolo de entrar. Eu tinha estava tudo certinho ontem e acabou que deu errado aqui na hora de começar a aula. Entrou Diogo o quê? Diogo Dias, Diogo Henrique Dias. Nossa, eu vou pedir para colocar minha aula na quarta, nas próximas vezes. Gabriel Oliveira entrando. Gabriel Oliveira e Pedro. Amém. Oi, emitir todos. Eu tô aqui.
Que eu tirei, eu errei aqui? Peraí. Gabriel. Qual Gabriel que entrou? Gabriel Oliveira que entrou? Gabriel Oliveira. Cadê Gabriel aqui? Gabriel aqui, Oliveira, depois o. Ô, Nina, eu errei o seu aqui? Não, aqui, ó, tá presente, ó. E o Pedro que coloquei falta, ó. Pronto? Entrou mais alguém? Não, né? Então, se entrou, depois você me chama no privado. Então, agora, você vai abrir para mim a sua página 63. A página 63. Eu vou... O som tá bom? Você acha que tem que desativar esse aqui e deixar só o outro? Deixa o outro que tá. A televisão, né? Mas eu preciso que vocês... E esse som dessa televisão aí fique ativo, tá? Amém. Esse tá abaixo. Tá baixo? Tá. Tá bem baixo, amigo. E assim, dá para ouvir ou tá dando eco? Esse tá melhor. Tá dando eco, não. Não tá dando eco. Mas então, fixe aí para mim esse Wesley a mim aqui, ó, para você, tá? Fixe aí. Então nós vamos começar ainda na unidade 5, nós vamos agora contrapor o racionalismo de Descartes, de Malebranche, de Spinoza e de outros tantos, né? E aí nós vamos falar do empirismo. Então, a palavra empirismo já designa empiria, né? Do grego significa empiria, que significa o quê? Significa experiência, tá? Então, peraí, experiência. Então, o nosso conhecimento vem pela experiência. Mas experiência de quem? De quê? O que faz a gente ter experiência, né? O que nos promove a experiência? Alguém poderia arriscar aí para mim? Então, o racionalismo afirma que o conhecimento já é inato, né? Já está dentro da gente, ou que existem ideias, né? Que já pré-existe dentro de nós. E que com o passar do tempo a gente vai desenvolvendo essas ideias. Eu vou desligar esse Wesley Amin aqui, porque ele está me incomodando, o do Wesley Amin da televisão. Só que... eu não estou conseguindo desativar ele daqui. Deixa para lá. Então, presta atenção. Já que o racionalismo defende que as ideias são inatas e que o conhecimento vem de um desenvolvimento da nossa mente, né? Como diz o filósofo Descartes, da nossa alma, né? Da nossa alma. Pronto. Agora tá melhor? Tá dando para me ouvir melhor? Sim, agora dá sem eco nenhum. Tá. Então você coloca aí para mim, então, só você fixa aí na sua... Não, mas pior que não vai ficar fixado na gravação. Mas deixa para lá. Desafixe vídeo. Não, tá. Eu apanho demais esses gente. Vocês não têm ideia. Aí é para você ver. É com a experiência, né? Com a experiência que vem o conhecimento. E aí os filósofos vão defender que é pela experiência que advém o conhecimento. Mas, peraí, que tipo, né? Como vai formar? Como nós vamos formar a experiência? Através, então, olha a imagem aí. A imagem já está dizendo. Através, então, dos nossos órgãos do sentido. Tá? Então, outra corrente, na página 63, está dizendo assim, ó, outra corrente epistemológica importante na filosofia moderna, aqui, ó, estou aqui, tá? Foi quem? Foi o empirismo, desenvolvida principalmente por pensadores britânicos. Essa corrente se caracterizou, de modo geral, por defender que os sentidos... Quais sentidos? Os 5, tato, olfato, paladar, audição, entre outros,
que os 5 sentidos são a fonte última de todo o conhecimento humano. E por rejeitar, então, a ideia, né, a existência de que em nós, né, já existe ideias programadas, existentes, tá? Pré-existentes. Não existe. Não existe isso, tá? E aí, o nosso primeiro filósofo que nós vamos estudar aqui já vai falar, quando nós nascemos como se fosse uma tábula rasa, ou melhor dizendo, uma folha de caderno em branco, ou esse quadro meu aqui. Vou comparar esse quadro aqui, ó, né, que está aqui atrás de mim, só que ele está escrito. Por que ele está escrito? Está escrito porque eu já escrevi. Ou, se eu resumir isso no linguajar do conhecimento, o que seria esse quadro? A minha mente. E por que ele está escrito? Porque eu já experimentei, né? Eu, através dos 5 sentidos, já formou algumas experiências, tá? Então está escrito por quê? Está escrito, está registrado. Esse quadro aqui atrás de mim é a minha mente. Então, por que está escrito? O que está escrito? Está escrito os registros da minha mente, ou, resumindo, as minhas ideias, ou as ideias que eu tenho das coisas, ou dos objetos. Tá? Então, o empirismo vai defender que não existem ideias inatas e que as ideias são formadas a partir da nossa experiência. Elas vão sendo arquivadas, né? Elas vão sendo anexadas na nossa mente a partir da nossa experiência. Mas, espera aí, quem forma a nossa experiência? Os 5 sentidos, tá? Então, o primeiro filósofo que nós vamos estudar hoje é o filósofo John Locke, da página 63, né? E o John Locke, já na página 63, né, e no seu livro, na sua obra, O Ensaio sobre o Entendimento Humano, ele vai refutar, né, vai contestar, como Descartes afirmava, que existia a possibilidade de ideias inatas. O Descartes falava que a ideia de Deus já é uma ideia inata. Por quê? Porque nós, né, nós não somos perfeitos, mas nós temos a ideia de perfeito. E se nós temos a ideia de perfeito já em nós, quem é esse ser perfeito? O ser perfeito é Deus. Então, logo, existe a ideia de Deus em nós, né? A gente já nasceu com essa ideia de Deus em nós, tá? E o Locke vai falar, não existe nada em nós. Quando nós nascemos, nós somos uma tábula rasa. Quando nós nascemos, nós somos uma folha em branco. Quando nós nascemos, nós somos igual a esse quadro aqui, ó. Só que esse quadro está apagado. Com o passar do tempo, já essa experiência que o Wesley tem de vida, esse quadro aqui do Wesley, né? Olha para você ver. O quadro do Wesley já está escrito. Está escrito por causa de quê? Pela experiência que o Wesley teve na vida, né? Tá claro nesse primeiro momento? Tá dando para entender? Então, o empirismo defende a possibilidade, né? A possibilidade de quê? De que o conhecimento se forma pelos sentidos. Então, hoje eu pego, hoje eu sinto, hoje eu faço, hoje eu cheiro, hoje eu toco, hoje eu como, né? Então, com o passar do tempo, essa experiência, né, que eu vou tendo com o objeto vai se arquivando na minha mente. Aí eu posso afirmar, isso aqui é o quê? Isso aqui é o meu copo, né? É o meu copo. Por que é meu copo? Nós vamos entender o porquê que nós podemos afirmar que isso aqui é um copo, né? Pelas qualidades que esse copo demonstra para nós, né? Então, na página 63, oi. Então, quer dizer que o empirismo afirma que é pela experiência que a gente consegue conhecimento, através dos sentidos, né? Os sentidos formam o quê? A experiência. Hoje você come, amanhã você come, e aí depois de amanhã você come o quê? Come um objeto, que você dá o nome daquele objeto de maçã. E aí, quando você vê um objeto parecido com aquilo, vai representar na sua mente o quê? A palavra maçã.
Por que vai apresentar na sua mente a ideia da maçã? Por quê? Porque você já experimentou as qualidades que nós vamos chamar de qualidades simples, né? As ideias simples ou as qualidades simples, né? Para você chegar à qualidade ou à ideia maçã, você teve que experimentar o quê? As ideias e as qualidades simples da maçã, para depois você afirmar que aquilo ali é uma maçã, tá? Então, vamos aos poucos para a gente entender, tá? Então, na página 63, ele já afirma: não existe possibilidade de uma ideia inata. Por mais universais que pareçam certas máximas, tais como devemos cumprir nossas promessas, todo mundo fala isso, nós devemos cumprir nossas promessas. Ou os pais gostam dos filhos e às vezes isso não acontece. Então, quer dizer, não existe uma máxima universal, não existe uma verdade absoluta e muito menos existe ideias pré-determinadas dentro de nós, né? É sempre possível encontrar pessoas que não as reconheça ou que não também exerça essa função, que não vai seguir a mesma lei, que não vai amar os pais ou os pais vai amar os filhos, tá? Essas pessoas podem pertencer a outras culturas ou até mesmo ser crianças que ainda não tiveram a educação necessária para adotar essas máximas. Ora, se esses princípios fossem inatos, quer dizer, se já tivesse dentro da gente que a gente tinha que amar os pais, ou eu como pai tinha que amar os meus filhos, né, inato em mim, ou seja, se todo ser humano as possuísse desde o nascimento e não fosse necessário adquiri-los ao longo da vida, então essas diferenças não deveriam existir. Então, ele está combatendo essa ideia da possibilidade, então, de quê? Da possibilidade de que existe ideias inatas. Não, existe ideias, né? Existe ideias? Sim. O que são as ideias? Ideias são conteúdos que são formados na nossa mente. São formados na nossa mente a partir do quê? Vamos ver. A partir dos sentidos, A né? partir dos sentidos, a partir da experiência que vai se formando pelos sentidos. Isso mesmo. Então, olha lá para você ver. Então, o que são ideia? O que são as ideias? Ideias significam qualquer conteúdo que está na nossa mente. Mas esse conteúdo está na minha mente porque foi formado pelos sentidos. Aí a pergunta é, na página 64, mas como surgem os sentidos? Desculpa, falei errado. Mas como surgem as ideias? Aí olha para você ver que interessante esse desenho aí, ó. De acordo com a crítica de Locke ao inatismo de Descartes, a pessoa nasce sem nenhuma ideia prévia. Tá vendo essa bolinha aí? Essa bolinha significa o quê na matemática? Vou ver se vocês lembram. É uma coisa Vazia. vazia. Vazia, não tem nada. É diferente, não tem nada. Não tem nada formado. Então, quando você é criança, quando você nasce com nada. Você nasce com nada, você nasce com uma tábula rasa, como uma folha em branco. Com o passar do tempo, olha você se desenvolvendo, mulher ou homem, tá? Com o passar do tempo, olha para você ver, você vai olhando e analisando as coisas. Hoje, pela primeira vez eu como criança, tenho um contato direto pelos órgãos dos sentidos. Qual órgão do sentido que eu estou tendo contato aqui agora? Eu estou vendo, né? Igualzinho essa mocinha aí, ó. Eu estou vendo, visão. Então, pela visão, eu estou tendo um primeiro contato com esse objeto. Amanhã, eu vou ter um contato com um objeto parecido com aquele. E aí vai começar a formar na minha mente, pela experiência que eu tenho com o objeto, o quê? Uma ideia. Tá entendendo? Uma ideia, um conteúdo mental, que nós podemos dar o nome de quê? De copo. Ou nós podemos dar o nome de flor.
com o passar do tempo e com os contatos que você vai tendo com as outras coisas, com os demais objetos, né? Com as demais coisas, vai formando, então, dentro da sua mente, né? As representações ou as ideias. Por que eu estou falando das representações ou as ideias? Porque o Locke vai afirmar, nós nunca vamos poder conhecer a coisa profundamente, né? A essência da coisa, tá? Nós não vamos poder conhecer ou nós não temos possibilidade de conhecer a coisa em si, né? Profundamente. O que nós conhecemos, então? Nós conhecemos somente a representação das coisas. Somente a representação daquele objeto na nossa mente. Somente a representação daquele objeto, tá? Repetindo de novo, somente a representação do objeto. E aonde fica essa representação? Na nossa mente, tá? Na nossa mente. Ah, mas como se deu essa representação? Através dos meus sentidos. Olha lá, Locke defende a ideia da tábula rasa em uma crítica ao inatismo. Como assim uma tábula rasa? É essa imagem do primeiro desenho, né? Esse bonequinho aí, essa criança que não tem nada. Então, na página 64, fala o seguinte. Então, quando olhamos para uma árvore, quando olhamos para um livro, tirei minha caneca daqui, quando olhamos para um copo, nós não temos acesso direto a essas coisas, mas a representação delas. A mente seria, sim, o que seria a nossa mente? Um depósito dessas representações. Dessa representação que eu tenho do copo, dessa representação que eu tenho da árvore, dessa representação que eu tenho da flor. Isto é, dessas ideias. Ou seja, quando vemos uma árvore, não é a árvore de verdade, não é, mas é a representação, né? É a imagem que forma da árvore na sua cabeça. Mas sim uma representação ou ideia da árvore. Onde que eu estou lendo isso? Na página 64. A árvore real tem a capacidade de causar em nós uma representação sua. Então, aqui, o copo ele tem somente a capacidade de arquivar na nossa mente a ideia, né, daquele copo. Então, se ele não tiver aqui presente, se a Camila falar para mim copo, logicamente vai aparecer o quê aqui na minha mente? Essa imagem aqui, ó, do copo. Por quê? Porque através dos meus sentidos, ou tanto do olhar, ou tanto do toque, ou tanto do olfato, ou tanto do paladar, quando alguém fala copo, ó, a minha mente que não estava zerada, em branco, agora aparece a representação do copo, tá? Então, quer dizer, o copo, a ideia do copo já não veio arquivada aqui dentro, não. A ideia do copo, ela foi se formando a partir da experiência, né? Aí, se o copo não estiver aqui e alguém fala copo, ó, vai aparecer a ideia ou a representação do copo na minha cabeça, na minha mente. Tá claro? Tá fácil de compreender isso ou não? Por exemplo, a árvore real tem a capacidade de causar em nós uma representação sua, como um copo. Precisamente aquela a qual todos têm acesso quando percebemos a árvore ou pensamos sobre ela, né? E aí, quando a gente pensa sobre ela, né, nós vamos adquirindo, né, o conhecimento sobre ela, tá? Então, como que a gente vai conhecer mais sobre a árvore? Como nós vamos adquirir mais conhecimento sobre a árvore? Aí o John Locke vai falar. Através, então, da o quê? Da associação das ideias simples e das ideias complexas, tá? Então, a pergunta é, o que adquirimos, então? O que adquirimos? Nós adquirimos as ideias. Mas como forma as ideias? Através das experiências. Mas como forma a experiência? Através dos meus sentidos. Está entendendo? Então,
Como forma a ideia? A ideia do copo, a ideia da árvore, a ideia da maçã, a ideia do controle. Essa ideia foi formada pela experiência que eu tive, pelo contato que eu tive com o objeto maçã, com o objeto copo, com o objeto árvore, com o objeto flor. Mas aconteceu por quê? Através dos meus 5 sentidos. Oi. Ah, não, era isso que eu ia falar mesmo. Que você só vive essa experiência, você tem aquilo através dos seus sentidos para formar as suas ideias. Como que você pode afirmar que isso aqui é um copo hoje? Além de ver, eu toquei. Toquei. Toque, mão, né? Agora, como eu posso afirmar que isso aqui é um copo? Porque, através da visão, olha, parece que eu já vi uma coisa parecida, um objeto parecido com esse. Ah, peraí, deixa eu ver. Ah, também tem água dentro. Então, logo eu posso o quê? Afirmar, pela experiência que eu tive ontem com esse objeto, que esse objeto também é um copo. Tá certo? Então, como vai formando? Vai formando com as ideias que nós temos de calor, ou de frio, de amarelo, ou preto, ou azul, ou vermelho, ou, né, com o doce ou com o salgado. Tá? Isso aí são as nossas categorias secundárias, ou a gente afirma pelas categorias secundárias do objeto. Tá? Então, tá claro isso? Então, como nós adquirimos o conhecimento? Nós adquirimos o conhecimento ou nós formamos a ideia das coisas a partir das experiências. As experiências do mundo externo e também dos processos internos. Então, quando a gente vai adquirindo, né, as coisas, né, o contato com os objetos, nós vamos formando o contato, a partir do contato dos objetos, as ideias, né? E a pergunta fica, mas e a nossa mente, né? Então, como a gente vai também descobrir como funciona a nossa mente a partir da experiência que nós temos, da formação da ideia, né? Nós também vamos ter a ideia da mente, ou a ideia que a mente, da funcionalidade da mente, tá? E aí, a pergunta é, né? A pergunta primeira foi, como adquirimos o conhecimento? Pelos sentidos. E aí vai formando em nós o quê? A ideia da sensação. Mas e a ideia da reflexão? Como ela vai se formando? Também pela experiência. Gente, falta só 10 minutos para minha aula acabar? Meu Deus do céu, que isso? Uai, nossa senhora, eu acho que eu estou falando demais. Então, lê para mim, por favor, o Nina. E a mente? Como as ideias se formam pela experiência, que tem parte dos sentidos, vamos percebendo como a mente funciona também, e como resultado, obter as ideias de reflexão, que seriam as ideias de pensar, perceber e raciocinar. Então, até as ideias que nós temos de pensar, né? A experiência de pensar, a experiência de perceber, a experiência de raciocinar, a experiência de comparar uma coisa com a outra, ela veio não de uma atividade já pronta da mente, não. Ela se formou pela experiência. Mas então, o que seria a nossa mente, né? Mas como era a mente antes de adquirir qualquer ideia? Tanto a ideia dos sentidos como a ideia da reflexão. Aí ele vai responder para nós. Olha para você ver, eu até coloquei 2 imagens. A sua mente seria, então, uma tábula rasa. O que é uma tábula, gente? A tábula é uma espécie de madeira, né? Sem essas ideias, a mente humana seria como um papel em branco, ou uma tábula rasa. Antigamente, não existia papel, então o povo escrevia-se na tábula, nessa espécie de madeira, tá? Ou numa superfície de madeira, né? Com um objeto de metal, né? Como se fosse uma lapiseira, como se fosse uma caneta, tá? Então, o que é a nossa mente? É uma tábula rasa, né? É uma tábula rasa ou uma folha em branco. E aí, como vai formando então, né? Como vai formando então as ideias? Como vai formando então as ideias?
ele vai falar que as ideias vão formando a partir de de dois processos, de duas ideias. As ideias mais complexas, como, por exemplo, o copo, e as ideias simples. Mas como forma a ideia complexa? Associando e combinando o quê? Associando e combinando características do objeto. Né? Então, olha lá. Ideias simples e complexas. Através dos processos de combinação e de associação, as ideias simples dão origem às ideias complexas. Então, me cita uma ideia simples desse copo aqui, ô Nina. Uma ideia simples. Azul. Azul. Outra ideia simples, outra pessoa. Um cubo? Pode dizer que é um cubo? Tá, um cubo. Outra ideia. Plástico. Olha para você ver. E aí, logo você chega à ideia mais complexa. Associando e combinando, né? Você vai entender que é uma ideia copo. E aí a ideia copo, ela é complexa por quê? Porque ela é uma combinação de outras ideias para chegar ao resultado final copo. Como, por exemplo, a nossa apostila deu o exemplo lá. Ó. Exemplo do gelo. Então, pelos sentidos, você percebe que ele é duro, ele é frio e ele é transparente. Logo, né? Olha para você está combinando ideias simples para chegar a uma ideia complexa. Logo, é o gelo. E aquilo que é uma característica do copo, uma característica do gelo, não é, às vezes, características iguais. Podem parecer iguais. Por isso que ele fala, cada um tem uma essência diferente. Por quê? Porque cada um possui características, né? Características que o diferencia. Tá? Então, alguém poderia... Olha lá, o exemplo simples. Outro exemplo simples que ele dá. Ideia simples. Azul, macaco, alienígena, natureza. Logo, é um avatar. Alguém poderia me citar um outro exemplo? Um exemplo simples para você chegar a uma ideia complexa? Para você entender como vai formando as ideias na nossa mente? O próprio livro, né, amigo? Livro. Livro é uma ideia simples ou complexa? Ideia simples. Complexa. Agora, cita os exemplos, né? Os exemplos, as características do livro para você afirmar que ele é um livro. Ele é feito de papel. Papel. Páginas. Páginas. A capa. Capa. As letras. Letras. Espiral ou encadernado. Espiral encadernado. Ideia simples, sabendo que a gente está combinando, logo a gente vai formar, então, uma ideia complexa, que é o livro ou a apostila. Tá? Tá entendendo? Então, a nossa mente, ela vai fazendo essas associações. Olha, é duro, ó, é isso, é aquilo. Aí a gente chega, então, ao resultado final. Qual o resultado final? Que é a ideia complexa, que é você afirmar, é um lápis, é um livro, é um copo, tá? Alguma dúvida sobre isso? Como que forma essas mentes? Desculpa. Como forma a ideia na nossa mente? Através de combinação e associação de ideias simples para a gente chegar, então, àquela ideia complexa, que é a imagem, né, desse objeto aqui. Né? Então, vamos lá. Então, o que realmente existe? Né? O que realmente existe? Ele vai falar a forma como o objeto aparece e percebemos suas características, que são próprias do objeto por várias vias do sentido. Então, ele vai falar assim, então, o que realmente existe? Existe, na realidade, existe um objeto, tá? E o objeto, ele pode ser demonstrado para nós nas suas próprias características, que nós vamos chamar de qualidades primárias, né? E que nós vamos percebendo ele somente quer dizer, nós podemos perceber ele por várias vias dos nossos sentidos. Um exemplo, né? O copo. Então, o que é o copo?
o que realmente existe na nossa mente? A forma como o objeto aparece e como nós percebemos suas características que são próprias do objeto por várias vias dos sentidos, que nós vamos chamar isso de qualidade primária. E também o que existe ao nosso julgamento, que são as nossas qualidades secundárias, ou a qualidade secundária do objeto. Tá? Resumindo, nossa, minha aula está acabando, meu Deus, faltam 2 minutos. Então, o que seriam as qualidades primárias do objeto? As qualidades primárias do objeto é próprio do objeto. Tá? Você percebe isso pelos seus 5 sentidos. Você só percebe, você não julga. Tá? Você só percebe. Um exemplo aqui, ó, solidez, extensão, a figura, né? O número, quer dizer, seria o peso, o movimento, se está em movimento ou não, se está em repouso. Tá? Então, é as qualidades do objeto, desse objeto. Tá? É a qualidade primária. Tá? São as qualidades reais que esse objeto apresenta para nós, nos apresenta. Tá? Só que as qualidades secundárias vai ser o contrário. Né? Vai ser o sujeito que julga o objeto. E aí, como ele julga o objeto? Ele julga o objeto a partir de uma via do sentido dele. Como, por exemplo, aqui, né? Quando a gente fala da maçã, né? A gente sabe, né? A gente vê a maçã, a gente toca a maçã, a gente sabe que ela está em repouso, né? Ela não tem movimento. A gente sabe do peso dela, da extensão da figura, né? A gente sabe de todas as características dela. Só que é a característica própria dela. Só que agora nós que vamos julgar essas características dela, né? E como nós vamos julgar essas características? A partir da cor, do sabor ou do odor. E aí, né? E aí, esse julgamento não é mais objetivo, não vem próprio do objeto, ela é subjetivo, tá? Porque parte de você. Aí você fala cor, vermelho ou verde. Sabor, azedo, doce ou amargo. Odor, cheiroso ou fedorento, tá? Então, as qualidades primárias são qualidades dos próprios corpos, né? É próprio dele. Você não tira, é próprio. Ao passo que as secundárias derivam do encontro dos objetos com o sujeito, mas tendo sempre as suas raízes no objeto. Aqui está o objeto, tá? Está o objeto. Você está vendo o objeto aqui. Agora, uma coisa é eu virar para você e falar assim, azul, cheiroso, né? E gostoso. Ou azul, fedorento, mais gostoso. Tá entendendo? Então, quem está ditando essas propriedades secundárias?